Queridos, tivemos um probleminha aí de memória com o outro vídeo, então esse é o complemento, né, pra gente finalizar o vídeo anterior, que nós estamos falando acerca da consequência do pecado de Davi, da morte do seu filho, né? Eu quero finalizar com você, dizendo no versículo 22 que nós lemos, quando Davi estava justificando porque ele jejuou e orou enquanto a criança era viva, enquanto a criança estava viva, porque ele acreditava que Deus poderia revogar aquela situação, como foi o caso de Nínive, quando Deus se arrepende de destruir aquela cidade e dá a eles uma nova chance, porque eles se arrependeram. Deus enviou o profeta Jonas, ele prega a palavra de Deus, os ninivitas se arrependem e ali Deus desiste de destruir a cidade de Nínive. Então, por isso que Davi continuou orando e jejuando enquanto a criança estava viva. E eu quero dizer para você que está assistindo a segunda parte desse vídeo, Deus pode intervir no último momento. Deus pode intervir na última hora. Deus pode intervir no último minuto da sua vida. Não desista. Enquanto a criança está viva, ore, jejue e busque a Deus por essa criança, por essa situação que ainda está viva. E aí o versículo 23 diz: porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Por que Davi fala isso? Abra comigo, se você puder, a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Há esperança para você que está vivo. Há esperança para uma situação que ainda está viva. Por isso que Davi orou e jejuou pela criança viva, porque não há comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, né? Jesus explica isso na parábola do rico e do Lázaro. O rico queria que o pai Abraão enviasse Lázaro à sua casa, à sua família, para que ele pregasse ali para aquelas pessoas e que eles não fossem, então, para o lugar de tormento onde o rico estava. Mas Abraão explica para eles: olha, eles têm a lei e os profetas e não ouvem. Mesmo que alguém do mundo dos mortos venha ressurgir, venha ressuscitar, eles também não crerão. E foi uma analogia, uma comparação com o que aconteceu com o ministério de Jesus. Jesus morre, ressuscita e mesmo assim eles não recebem Jesus como Messias. Então isso denota que não há comunicação dos mortos com os vivos. Por isso que Jesus está vivo e por isso que ele está vivo entre nós, por isso que ele ressuscitou e ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo através do Espírito Santo, né? Então você vê aqui também no versículo 5 de Eclesiastes, capítulo 9, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, Davi está dizendo aqui no versículo 23, por que a criança morta eu vou orar e jejuar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E eu perguntei ao Espírito Santo, no momento que eu fiz essa reflexão, o que significava isso. O Espírito Santo falou ao meu coração que neste momento Davi tinha a certeza que um dia ele ia partir, ia morrer, e ele se encontraria com aquela criança que morreu também. Então ele disse: eu irei a ela, eu tenho a certeza que um dia eu encontrarei esta criança, né? Confiando ali na graça e na misericórdia de Deus, ele estava dizendo: eu irei a ela. Quando eu partir para o paraíso, quando eu partir para o seio de Abraão, eu encontrarei o meu filho. Mas ele, essa criança, não virá a mim, não virá ao mundo dos vivos. Eu um dia irei para lá, mas ela não voltará mais para cá. Era isso que Davi estava falando. Ele tinha certeza que não havia essa comunicação, não havia como fazer esta criança retornar a ele, mas que um dia ele encontraria com ela. E essa é a certeza das pessoas que perdem entes queridos. É a certeza que um dia nós nos encontraremos. Se essa pessoa morreu no Senhor, partiu no Senhor, a nossa certeza é que um dia estaremos juntos, que tudo isso vai passar e um dia nós estaremos com essas pessoas, mas essas pessoas não virão mais a nós. Por isso que você deve lutar e jejuar por pessoas que estão vivas, pessoas que ainda têm fôlego de vida, porque para os vivos há esperança. Mas quando se fala em situação, pastora, se uma situação está morta, não, o nosso Deus é um Deus também que ressuscita, né? Se ele quiser ressuscitar, até mesmo uma pessoa morta, ele ressuscita. Nós sabemos que o Senhor fez isso com Lázaro, sabemos que o Senhor fez isso com o filho da viúva de Naim, sabemos que o Senhor fez isso com a filha de Jairo, e hoje ainda o Senhor ressuscita situações mortas e pessoas mortas. Mas aqui estamos falando de um decreto.
Quando Deus decreta o fim de alguma coisa, é para nós aceitarmos. E não apenas aceitarmos, mas também para sermos consolados por Ele. Como diz aqui o versículo 24 de 2 Samuel 12. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E eu aprendo aqui no versículo 24 que Davi tipifica o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos consola em momentos de dor, em momentos de perda. Davi ali consolou a sua esposa, Davi se deitou com ela e o Senhor a abençoou com o filho. Olha o consolo de Deus, como é que veio de forma perfeita. Deus colocou do lado de Batseba o seu esposo Davi, que a consolou, a amou, se deitou com ela. E Deus também amou aquele casal agora, que estava junto, né? Estava agora verdadeiramente de uma forma, como nós podemos dizer, legítima diante de Deus. Eles agora eram verdadeiramente um casal, houve ali um casamento. Eles se casaram diante do Senhor e tudo aquilo que é fruto de obediência, tudo aquilo que é fruto daquilo que nós recebemos de Deus, daquilo que está nos planos de Deus, aí sim se torna bênção para as nossas vidas. Por isso que Salomão tinha como o seu nome, o significado do seu nome, o Senhor o amou. O amou Batseba, amou também Davi, dando a eles agora o fruto da graça, o fruto do favor imerecido, né? E ele deu Salomão para consolar Batseba e consolar a Davi. Então eu vejo o versículo 24 como o consolo do Senhor para aquela mãe também que perdeu um filho, né? Nós sabemos que para a mãe é mais difícil. Batseba carregou em seu ventre por 9 meses uma criança que veio morrer. Então Davi a amou, a consolou, se deitou com ela e Deus, para trazer graça e consolo àquela família, deu a eles Salomão. E para a gente finalizar o versículo 25 que diz: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Gedidias. Deus envia agora Natã àquela família para que eles pudessem devolver a Deus, né, a graça merecida, né? Deram ali deram ali Salomão para que Natã instruísse Salomão nos caminhos do Senhor. Natã chama Salomão de Gedidias por amor do Senhor e ali estava sendo finalizada aquela história de maldade, de trama maligna, de abismo, de assassinato, de morte. Agora aquela história estava sendo finalizada com o perdão de Deus. Quando Deus então dá para aquele casal Salomão, que significa por amor do Senhor. E eles, como forma de agradecimento, entregam nas mãos de Natã a Salomão, a vida de Salomão. Lembra de Ana? Ana, quando recebe Samuel, ela entrega também Samuel no templo e também nas mãos de Eli, para que Eli pudesse cuidar de Samuel como se fosse algo que ela devolve para Deus, do Senhor o pedi, né? Então isso que significa o nome Samuel, ao Senhor pedi, ou do Senhor o pedi, e ali Ana também devolve Samuel ao Senhor, deixando ele ali no templo. E Davi e Batseba fazem isso, não deixando Salomão no templo, mas entregando ele aos cuidados de Natã. É uma forma de agradecimento também e reconhecimento do perdão e da graça divina. Amém? Então aqui nós encerramos essa história, onde você vê a misericórdia de Deus em ação, quando Davi deixou de ser morto, porque o Senhor entrou com a sua misericórdia, o Senhor deixou de fazer algo que poderia fazer, e também da graça divina, quando Deus faz algo que ele não precisaria fazer, não deveria fazer, mas faz pela sua graça. É aquilo que ele faz e nós não merecemos. Então eu quero deixar essa palavra para você, que os pecados têm a sua consequência, mas que a graça de Deus também ainda está disponível para todos aqueles que creem em Jesus, confessam o seu pecado, deixam o seu pecado e se arrependem. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, aqui tem vidas, Pai, onde eu quero ministrar o teu milagre, a tua bênção, o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada vida aqui. Que o Senhor haja, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa entrar com o teu Espírito Santo convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos deixar as nossas transgressões, e como a mensagem passada nos ensinou, que não venhamos a encobrir as nossas transgressões, mas que possamos abandoná-las, deixá-las, para alcançarmos então a tua misericórdia, para alcançarmos a tua graça, para alcançarmos o teu favor, para alcançarmos Salomão, ó Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus
Cristo, Pai. Toca, consola as vidas que perderam um ente querido, perderam uma situação que não terá mais volta. Como Davi ali reconhece, eu vou até esta criança, mas essa criança não mais voltará a mim. Um dia eu partirei, mas a situação não mais voltará a mim. Se o Senhor precisa que nós compreendamos que existe um tempo onde algo verdadeiramente morreu e não voltará mais para nós, que haja consolo para aqueles que estão recebendo esta palavra e que o Senhor traga novas oportunidades, novos momentos, que o Senhor traga novos recomeços, como foi a vida de Salomão para aquele casal. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e profetizo que o Senhor tem um novo tempo para você. Nada pode calar a tua vida. Adore neste momento, adore no dia de hoje, independente das circunstâncias. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.